O Brasil do século XVIII era uma terra em formação, marcada pela fé, pela simplicidade e por uma busca constante de esperança em meio às dificuldades. É nesse cenário que surge a figura luminosa de Antônio de Santana Galvão, o homem que se tornaria o primeiro santo nascido em solo brasileiro. Sua história é uma jornada de entrega total a Deus, marcada por milagres, curas e um amor inabalável pela Virgem Maria. Prepare-se para mergulhar em uma das trajetórias mais inspiradoras da fé católica, uma vida que continua a tocar corações até hoje. Imagine as ruas coloniais de Guaratinguetá, em 1739, uma pequena cidade do interior paulista. Ali, em meio às igrejas simples e aos sinos que chamavam os fiéis para a missa, nasce um menino que desde cedo demonstraria uma sensibilidade espiritual fora do comum. Antônio cresceu em uma família profundamente católica e numerosa. Seu pai, capitão da cavalaria, era conhecido por sua fé e por seu zelo moral. A casa dos Galvão era um ambiente onde o rosário era rezado diariamente e a presença de Deus era percebida em cada gesto. Desde criança, o pequeno Antônio mostrava uma devoção singular. Gostava de se retirar em silêncio para orar e passava horas diante do crucifixo, refletindo sobre o amor de Cristo. Ao atingir a juventude, Antônio foi enviado para estudar no Colégio dos Jesuítas em Belém, na Bahia. Ali, sua inteligência e humildade chamaram a atenção dos professores. Ele se destacou não apenas pelos estudos, mas por seu comportamento piedoso e generoso. Muitos colegas o viam como alguém que carregava uma paz interior incomum, uma serenidade que inspirava confiança e respeito. Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, Galvão decidiu seguir outro caminho religioso. Ingressou na Ordem dos Franciscanos, conhecida por sua pobreza e amor à simplicidade. Foi no convento franciscano de Macacu, no Rio de Janeiro, que ele deu seus primeiros passos na vida consagrada. Lá, entre os muros silenciosos e as orações cantadas, Antônio viveu um período de profunda formação espiritual. O jovem frade era conhecido pela disciplina, pela obediência e pela capacidade de servir com alegria. Não havia tarefa pequena para ele. Varria o chão, cuidava dos doentes, ajudava os irmãos com humildade. E foi justamente essa disposição em servir que começou a revelar o que mais tarde o mundo reconheceria como santidade. Ordenado sacerdote aos 25 anos, Frei Galvão foi enviado para São Paulo, onde sua missão cresceria de forma extraordinária. A cidade, então pequena, enfrentava desafios espirituais e sociais. Frei Galvão tornou-se um confessor incansável. Passava horas ouvindo fiéis, consolando os aflitos e oferecendo palavras que pareciam vir diretamente do céu. Muitos saíam de suas confissões em lágrimas, sentindo o peso dos pecados ser aliviado pela misericórdia divina. Mas o que realmente marcaria sua vida seria o episódio das chamadas Pílulas de Frei Galvão. Certa vez, uma jovem em grave sofrimento de parto foi socorrida por ele. Sem recursos médicos, o frade escreveu em pequenos pedaços de papel a frase do ofício da Imaculada Conceição: "Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercede por nós." Ele enrolou o papel e pediu que ela o tomasse com fé. Milagrosamente, o parto ocorreu sem complicações. A notícia se espalhou rapidamente e as pílulas começaram a ser procuradas por pessoas de toda parte. Frei Galvão não aceitava reconhecimento, apenas repetia: "Quem faz o milagre é Deus pela intercessão da Santíssima Virgem." Até hoje, as pílulas são distribuídas no Mosteiro da Luz, em São Paulo, e continuam sendo sinal de fé e esperança. Foi também em São Paulo que Frei Galvão deixou um legado monumental: a fundação do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Luz, hoje o Mosteiro da Luz, um dos patrimônios históricos mais importantes do país. O convento foi construído praticamente com as próprias mãos do santo. Sem recursos, Frei Galvão confiou tudo à providência divina, pedia ajuda aos fiéis,
transportava materiais e trabalhava lado a lado com os operários. Dizia sempre: Deus proverá, e Deus realmente provia. Tijolo por tijolo, o mosteiro foi erguido, tornando-se um refúgio para mulheres consagradas à vida de oração. Ali, Frei Galvão passava longas horas em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Muitos o encontravam ajoelhado durante a madrugada em profunda contemplação. A presença dele irradiava paz. Era como se o próprio Cristo habitasse naquele olhar sereno e humilde. Apesar de sua fama de santidade, Frei Galvão sempre fugia dos holofotes. Era discreto, evitava elogios e vivia na mais pura obediência. Testemunhas da época relatam que ele possuía o dom da bilocação. Foi visto em lugares diferentes ao mesmo tempo, e também o dom de prever acontecimentos, mas nunca se vangloriou disso. Pelo contrário, insistia que tudo era obra de Deus. Em certa ocasião, durante uma epidemia que assolou São Paulo, Frei Galvão percorreu ruas e casas, levando conforto e bênção aos enfermos. Não temia a contaminação, pois dizia: quem vive para servir, não teme morrer servindo. E assim, com coragem e compaixão, ele se tornou o rosto da caridade cristã no Brasil colonial. Seu exemplo de entrega total marcou uma geração inteira de fiéis. Nos últimos anos de vida, já debilitado, Frei Galvão continuou celebrando missas e atendendo confissões. Mesmo com dores intensas, recusava-se a descansar. Dizia que cada alma salva valia qualquer sacrifício. Morreu em 23 de dezembro de 1822, com o nome de Jesus nos lábios e o olhar voltado para o céu. Seu corpo foi sepultado no Mosteiro da Luz, onde até hoje milhares de peregrinos vão agradecer graças alcançadas. As paredes daquele local guardam histórias de curas inexplicáveis, reconciliações familiares e conversões profundas. O povo o chamava de santo muito antes que a Igreja o reconhecesse oficialmente. Em 1998, foi beatificado por São João Paulo II e em 2007, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, Frei Galvão foi canonizado, tornando-se o primeiro santo nascido em terras brasileiras. Foi um momento de orgulho e emoção para o país inteiro. Milhares de fiéis, reunidos no Campo de Marte, em São Paulo, aplaudiram com lágrimas nos olhos quando o Papa proclamou: Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Hoje, o exemplo de Frei Galvão permanece vivo. Ele nos ensina que a verdadeira santidade não está em grandes feitos humanos, mas em pequenas ações feitas com grande amor. Sua vida é um convite à humildade, à confiança em Deus e à devoção à Virgem Maria. Em um mundo cheio de pressa e distrações, Frei Galvão nos lembra da importância do silêncio, da oração e da caridade. Ele acreditava que quem confia em Deus nunca está só. Essa frase, simples mas profunda, é a essência de sua mensagem. E talvez seja por isso que, séculos depois, ele continua tão presente no coração dos brasileiros. No final deste vídeo, faça um breve momento de oração. Santo Frei Galvão, homem de fé e de milagres, intercede por nós junto a Deus. Ensina-nos a confiar mais, a amar mais e a viver com humildade e entrega. Que a tua vida nos inspire a buscar o céu em cada gesto diário. Amém. Assim, encerramos a história desse santo extraordinário, exemplo vivo de que o Brasil foi, desde o início, uma terra tocada pela graça de Deus. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.